turminha do segundo ano, tudo beleza aí com vocês? Tudo joinha? Eu sou Adriano Neves, professor de arte dos anos iniciais, e estamos aqui para mais uma aula de arte, trabalhando a linguagem da música. E para trabalhar essa linguagem, a gente tem a nossa professora convidada fixa, professora Fran. Olá, professora. Olá, professor Adriano. Olá, segundo ano. Eu sou a professora Franciele, vim participar dessa aula de arte junto com vocês. E o professor Adriano, muito obrigada pelo convite, professor. Obrigado você, professora, por vir. E a gente vai para o nome da nossa aula, que vocês vão entender o que a gente vai trabalhar hoje. Bora lá? Meu som, habilidade EF01AR17, que é uma retomada, juntamente com a EF02AR17, apreciar e experimentar sonorização de histórias, explorando vozes e sons corporais. Por isso que o nome da aula é Meu Som, porque é a gente que vai fazer o som, professora. Então legal. Mas a gente vai usar alguns objetos aqui, que a gente tem instrumentos não convencionais e convencionais. E também a gente pode usar o som do corpo também, a voz, para a gente fazer o som. Então, para o professor aí de casa entender, eu vou fazer um resuminho depois para o aluno, o que é sonorização de história. Vamos lá, Oráculo, pode mostrar aí no nosso slide. Entre outras possibilidades, os sons são capazes de estimular a imaginação e mobilizar memórias. A utilização de sons naturais ou artificiais ao longo de uma história pode exercer, entre outras possibilidades, a função de caracterizar ambientes, personagens, indicar ações, reforçar dramaticidade, criar climas e interferir até na história. Tudo isso junto cria um conjunto de acontecimentos sonoros que traz realismo à história que está sendo contada. Então, olha lá, resumindo, professora, você já viu um filme assim de aventura, de ação sem som? Não, sempre tem um efeito sonoro para criar aquele clima de aventura. Aquele clima de aventura. Às vezes, até uma novela. Se você reparar numa novela, se a pessoa fala, ó, você é o meu pai, aí faz tudum. Além da imagem, dar um close na pessoa, sempre tem uma musiquinha de fundo. Muitas vezes a gente não percebe. Sim. Na hora que tem aquela musiquinha, numa perseguição, por exemplo. Se você estiver vendo um filme de perseguição e tá o carro lá indo para cá, indo para lá, pode reparar que tem uma música ali de fundo. E aquela música, ela é bem agitada, para você também ficar lá no sofá vendo aquilo, vendo aquela imagem, aí todo mundo fica agitado, porque se tivesse uma música clássica, Nada a ver, né? aí não dá, não rola. Então, é muito importante o som. Às vezes também, se tem uma briga de super-herói. Às vezes o super-herói dá o soco no outro. Aí tem um barulho de tapa, assim, de soco mais seco. Sempre tem algum som. É difícil a gente ver uma luta que não tenha som. Verdade. Ou com um som nada a ver, né? Por exemplo, dá um soco e sai plim. Sair como se fosse uma fadinha, saindo porções mágicas, pozinhos mágicos, não vai rolar. Então, por isso que é legal a sonorização de histórias. Então, às vezes você quer contar uma história para alguém, às vezes a gente também faz o som assim. Ah, eu peguei um ônibus, aí de repente ele freou. Aí quando eu fui ver, alguém soltou um pum dentro do ônibus. É alguma coisa assim, professora. Então a gente vai falando também, a gente vai soltando os nossos sons, todos, né? Soltando, você viu? Já ficou meio estranho, né? Ficou. Soltando nossos sons. Mas a gente solta sons também, vocês entenderam aí. Então, e além desses instrumentos, a gente tem instrumentos convencionais e não convencionais. Se a gente não tiver nenhum, a gente pode fazer som com o corpo também. A gente bate no peito, bate palma, no rosto. Aqui é som de madeira oca, ó. Onde você bater, vai sair som. Então a gente vai contar uma historinha hoje e a gente vai usar algum desses instrumentos. Beleza? Então é assim.
A professora vai contar a historinha, aí tem uma parte lá que está em verde. Aquela parte em verde é onde eu vou fazer o som. Então, o oráculo ele vai mostrar assim, o texto para a gente e ele vai ficar trocando. E aquela parte que vocês vão ver eu fazendo o som aqui. Beleza? Então, professora, vamos lá para a nossa história, que é Heróis da Floresta. Então, professora, ó, você vai contar a história e chegar naquelas partes ali, naquelas palavras ali, nas frases que estiverem em verde, você dá só uma pausinha para eu pegar um instrumento aqui e fazer o som. Tá bom. Então tá bom, vamos lá, sem ensaio, no 3. 1, 3. Era uma vez uma floresta cheia de árvores altas, com vários tipos de sementes. Uma floresta de vento muito forte. Nela viviam os nossos heróis, Elefante e Ratinho, que estavam sempre andando para lá e para cá. Em certo momento, nestas andanças, apareceu uma perereca coachando super alto. Os nossos heróis, ao se aproximarem da perereca, perguntaram: "E aí?" A perereca respondeu: "E aí?" Depois disse: "Existe uma árvore com uma semente super especial. E se alguém conseguir pegar a semente, vou dar muitas moedas de ouro." O que nossos heróis não sabiam é que a árvore, além de muito alta, tinha uma colmeia de abelha enorme. Mas antes mesmo de irem até a árvore, o elefante e o ratinho começaram a discutir. E a discussão era para decidir o que irão fazer com tantas moedas de ouro, já que estavam em uma floresta onde só existiam árvores e animais e não havia um shopping. Então, professor, é o seguinte, o pessoal de casa aí depois pode continuar essa história aí. O que esses dois iriam fazer com um monte de moedas lá, já que não tinha um shopping nessa floresta? Então, deixa eu só explicar aqui para o pessoal que está vendo a gente os instrumentos que eu usei aqui. Então, para fazer, deixa eu pegar aqui. Para fazer o elefante, eu usei isso daqui que chama alfaia. Então eu peguei um instrumento com som grave para fazer o elefante. Então, um instrumento grave, pesadão, para fazer o elefante. Já o ratinho, eu peguei esse frango que ele tem um apito aqui. Então ele faz um som bem agudo, bem fininho o som. Na hora que eu aperto, sai o som aqui. No sapo, eu usei um instrumento que daqui a gente compra feito, professora. A gente é um artesanato assim e realmente funciona. Daqui, se você for num sítio, num brejo, você raspando aqui, aparece um reco-reco, ele tem um som de sapinho. Peraí. Se eu for em um sítio e usar isso, o que vai acontecer? Vai aparecer um monte de perereca perto de você, professor, um monte de sapo. Se você gosta de sapo, leva ele. Se não gosta, deixa em casa. Para a gente fazer o vento, não preciso nem saber tocar. É só você assoprar uma flauta. A gente fez o barulho do vento. Moedinhas com a nossa árvore de sino. E a abelha com o nosso carrilhão, que são instrumentos convencionais. A gente podia ter feito também o elefante com esse vasilhame aqui, ó. Também tem um som grave, beleza? Vamos agora ver uma historinha contada
com a ajuda do pessoal do Quintal da Cultura. E a gente já volta, beleza? Oráculo, pode soltar o vídeo. Tem uma história que é do meu livro, um livro que eu escrevi que tem muitas histórias dentro. Eu vou contar uma, que é o que dá o nome ao livro. A Narradora de Histórias. E vou usar essa caixinha mágica para me ajudar a contar. E começa assim. Dizem que numa noite entre as noites apareceu uma mulher, a narradora de histórias. Ela chegou na cidade, conseguiu uma casa e ali ficou. Construía calimbas, brinquedos, e assim ela levava a vida. À noite, ela costumava ir até a praça da cidade. Ali, ela ficava debaixo da árvore, tocando uma das calimbas que ela fabricava e contava histórias. Contava. As pessoas primeiro olharam para ela. Achavam diferente uma pessoa contando histórias. Começaram a sentar para ouvir aquelas histórias maravilhosas que ela contava. Em pouco tempo, as pessoas começaram a ter vontade de partilhar histórias também. E assim, todas as noites, a narradora contava, seus ouvintes contavam também. E o tempo foi passando. Passando, até que um dia, uma pessoa começou a pensar: histórias? Para que ouvir histórias? É uma perda de tempo ouvir histórias. Tempo é dinheiro. Ninguém tem tempo de ficar ouvindo histórias, coisa nenhuma não. É melhor a gente andar e fazer muito mais pela nossa vida do que estar sentado ouvindo histórias. E assim, as pessoas que ouviram aquele discurso concordaram e foram desaparecendo. Não queriam mais ouvir a narradora. Legal, hein? Da hora, né? Ainda mais aquele instrumentinho ali, a gente aqui usou vários instrumentos aqui que... a gente usou instrumentos convencionais e não convencionais para fazer cada som. Ela utilizou apenas um, né? Só um instrumento. Então, você aí de casa, você na escola, não precisa ter essa vasta gama de instrumentos aqui. Um instrumento só, ou um objeto que faz o som, você já consegue fazer essa história. Professora, vamos lá, sugestão de atividade. Vamos lá? Tá lá. Conte uma história utilizando sons reproduzidos através de objetos. E, pessoal, além de objetos e instrumentos, a gente também pode usar sons do corpo. Olha as possibilidades que a gente consegue fazer só com a nossa mão. A gente consegue tirar um som batendo com a palma reta, outro som batendo com a mão de conchinha. A gente pode estalar o dedo, a gente pode usar 2 dedos na palma da mão. A gente também pode utilizar a boca fazendo o som de beijo. Pode... Ai, que bonito! Então, a gente pode utilizar som de beijo. A gente pode bater na bochecha para fazer som. E conforme eu vou abrindo e fechando a boca, eu consigo produzir um som diferente. Também temos bater no peito, a gente consegue bater... Aí vocês aí de casa vão explorando, porque dá para bater na coxa, dá para fazer som com o pé também. Dependendo do calçado que você estiver aí, vai fazer um som diferente. Sim. Então, isso daqui são exemplos só com o corpo. Então, se não tiver nenhum objeto, nenhum instrumento, dá para fazer com o corpo. Faça aí a sua história, use o som, marque a gente aí que a gente vai ver como que você fez isso daí, beleza? Avaliem também a aula, dizendo o que vocês acharam dessa aula de arte que o professor Adriano preparou para vocês. E é isso aí. Tchau, tchau.